Jornalismo para incluir, um guia para notícias acessíveis. Por Matheus Silva de Oliveira. Apresentação. Milhões de brasileiros e brasileiras lidam diariamente com os desafios que a falta de acessibilidade gera em seu cotidiano, seja por barreiras arquitetônicas, calçadas irregulares, rampas inexistentes, piso tátil inapropriado, sinalização escassa, ou tecnologias que na atualidade se apresentam como um dos principais desafios. Segundo o último censo demográfico realizado no Brasil em 2010, 12,5 milhões de cidadãos brasileiros possuem deficiência, sendo que 46 milhões de brasileiros declararam possuir algum grau de dificuldade para enxergar, escutar, se locomover, entre outras atividades diárias. Dada a defasagem entre o último censo, realizado há mais de 10 anos, os dados atuais certamente apresentam uma quantidade mais substancial de pessoas com deficiência. Ou seja, milhões de pessoas necessitam lidar diariamente com as adversidades ocasionadas pelas barreiras da falta de políticas de inclusão. O jornalismo compõe o conjunto de atividades rotineiras que apresentam empecilhos às pessoas com deficiência. As organizações jornalísticas, de modo geral, pouco investem ou integralmente se ausentam de inserir em seus planos de investimentos produtos ou serviços com vista à inclusão. Portanto, esse produto se apresenta como material auxiliador para jornalistas, seja de maneira independente ou organizada, trabalharem pelo desenvolvimento de material jornalístico acessível. Introdução. Desenvolver uma comunicação acessível perpassa por traçar estratégias programáticas que combinem o desenvolvimento de material que possibilite ao profissional do jornalismo adquirir conhecimentos sobre as temáticas e ações que permitam aos veículos de imprensa adequar suas estratégias de mercado com foco às pessoas com deficiência. Mais do que isso, a aquisição de conhecimento sobre o tema excede a questão técnica. O jornalista, que carrega consigo conhecimentos a respeito da acessibilidade, também será qualificado a desenvolver textos que superem visões capacitistas sobre as pessoas com deficiência. A inclusão deve estar presente nas atividades diárias de cada profissional. Entretanto, o jornalista integra uma organização, uma empresa, com interesses econômicos e particulares que influenciam na tomada de decisões. Além do mais, a estrutura organizacional é capaz de interferir no agir do profissional de cada jornalista, dificultando a implementação de ações acessíveis caso não seja de interesse da organização. Portanto, iniciativas que objetivam a promoção da acessibilidade aos veículos de comunicação devem expandir sua visão para além da questão técnica, como implementar ferramentas e softwares. De forma imprescindível, devem a. Demonstrar a viabilidade econômica do desenvolvimento de materiais acessíveis. B. Assegurar a capacidade de crescimento dos negócios da empresa ao ampliar sua atuação ao novo público. Esse material objetiva de maneira concreta apresentar a jornalistas noções sobre acessibilidade comunicacional e evidenciar a gestores de veículos de imprensa o potencial das iniciativas acessíveis como nova perspectiva de mercado. No primeiro capítulo, serão estabelecidas as diferenças entre os tipos de acessibilidade. O objetivo é esclarecer determinadas noções sobre a efetivação da inclusão. Será que uma empresa com rampa e corrimões de fato é acessível? A acessibilidade vai muito além do consenso de que tradicionalmente se tem sobre o tema. Portanto, compreender as diferenças entre os tipos de acessibilidade torna-se fundamental. O segundo capítulo, de maneira mais breve, irá focar na legislação que trata sobre inclusão. São leis e decretos que já definem ações para efetivar a inclusão, mas que raramente são levadas em consideração por veículos de imprensa. No terceiro capítulo, será apresentado um conjunto de ferramentas e iniciativas que podem auxiliar jornalistas na produção de material acessível. Atitudes do dia a dia, como utilizar descrição de imagem, são iniciativas que auxiliam no desenvolvimento de ações inclusivas.
Será no cotidiano, naturalizando a acessibilidade, que a inclusão se estabelecerá. As tendências para o mercado de comunicação serão apresentadas no capítulo 4. Este guia foi atrás de empresas que implementaram a acessibilidade em suas rotinas de produção e apresentará como a iniciativa gerou resultados positivos na organização. O quinto capítulo terá o objetivo de discutir questões como o capacitismo, o agir do profissional inclusivo e estratégias para os profissionais que desejam implementar a inclusão, mas carecem de suporte da organização. Este guia pretende se somar a outros materiais já desenvolvidos sobre a comunicação acessível, abordando novos assuntos e problemáticas. Outros materiais existentes sobre o tema serão indicados ao final deste material.